Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Esta segunda-feira, a gente traz um restante de fim de semana, especialmente na Grande São Paulo, com prejuízos, mas chuvas imensas, algumas inundações e chuva de granizo que chegou a quebrar vidros, com prejuízos muito grandes e as pessoas vão ter que arcar e aí não tem quem culpar. Há uma mudança climática. Talvez essa mudança tenha marcado 2024 e aparentemente veio para ficar. Aviso aos navegantes, o Serviço de Meteorologia prevê para o fim da tarde de hoje mais chuvas na Grande São Paulo. Eu sei que Belo Horizonte também teve problemas graves com chuva, ao sul de Minas também, e aos habitantes da população dessas cidades, a nossa melhor solidariedade. E a advertência aos senhores prefeitos, vereadores, governadores, as coisas mudaram. A gente tem que começar a pensar, alguns já estão pensando, em criar condições para a defesa dessas adversidades climáticas, porque elas vieram para ficar, foi surpresa, né? Muita gente preconizava que isso ia acontecer e acabou acontecendo, o clima se apresenta irregular em diversas partes do mundo. Quer dizer, quando cai neve no deserto do Saara, há muita coisa a se preocupar. Neve no deserto do Saara, já viu? Os jornais se dedicam à morte do ex-presidente Jimmy Carter nos Estados Unidos. Ele morreu há 100 anos, aqui, o título do Estadão: rejeitado ao disputar reeleição, virou modelo de ex-presidente. Um título feliz do Estadão. Jimmy Carter fez um governo considerado desastroso. Perdeu, não conseguiu se reeleger, fato que aconteceu agora, mas é raro nos Estados Unidos, né? Você tem o poder do governo americano nas mãos e, se fizer, até um governo mais ou menos consegue se reeleger, mas o governo de Carter foi considerado desastroso. Depois, o Carter deixa o governo, cria um Instituto Carter e passa a utilizar a sua imagem de ex-presidente dos Estados Unidos para a defesa de diversos temas em todo o mundo, especialmente a democracia. Você há de ter notado que quando há eleições que devem ser fiscalizadas, a Fundação Carter é chamada para essa fiscalização. Quer dizer, ele foi um ex-presidente muito mais valoroso para o mundo e para o seu país do que quando presidente dos Estados Unidos da América. Deixa eu ver aqui mais. Após cumprir mandato único na Casa Branca, Jimmy Carter ganhou o Nobel da Paz. Morreu em casa aos 100 anos de idade. Em relação ao Brasil, Jimmy Carter teve problemas com o governo militar. Ele, defensor absoluto da democracia, ele levou a uma situação de muita tensão
diplomática entre Brasil e Estados Unidos. A expressão Jimmy Carter era palavrão para o regime militar brasileiro, que se considerava hostilizado por Jimmy Carter, que tinha uma visão intransigente sobre democracia, uma visão que continuou durante anos e anos. Ele que patrocinou o encontro de Oslo entre Israel e o Egito, patrocinou essa paz de Sadat com o governo israelense e, enfim, deixa uma obra mais como ser humano, menos como presidente, uma obra que perpetua positivamente a sua memória. Precisamos de mais homens como Jimmy Carter, que soube fazer da sua presidência, da sua passagem pela presidência dos Estados Unidos, uma tribuna, né, que se multiplicou na sua atividade em favor da humanidade e da democracia. É uma cena aqui, junto à fotografia do Carter, aqui a fotografiazinha do Carter, desse terrível acidente na Coreia. 179 mortes em tragédia na Coreia do Sul. Autoridades investigam as causas do acidente que despedaçou o Boeing. 2 tripulantes sobreviveram à queda do 737-800 deixa eu ver como chama a empresa, Jeju Air, que pousava em Muan e não correm risco de morte. São os 2 tripulantes que se salvaram. Desastre é o pior com uma companhia sul-coreana em quase 30 anos. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O avião desceu, tomou conta da pista, saiu da pista e bateu contra um muro. Eu li nesse fim de semana que existem preocupações, inclusive no Brasil, sobre a formação de pilotos, sobre a qualidade da formação de pilotos, e poucos funcionários na ANAC que são encarregados da fiscalização dessas habilidades e das condições dos aviões. Você deve ter percebido, como eu percebi, que nos últimos tempos temos tido vários acidentes de diversos tipos de avião. Dificilmente passam 15 dias sem que a gente não tenha uma infausta notícia de mortes provocadas por acidentes aéreos. Tem alguma coisa acontecendo, ou com o preparo dos pilotos, sem querer responsabilizar nenhum, inclusive desse acidente na Coreia do Sul, mas é uma coisa que deve ser posta em causa, né? Preparo dos pilotos e a conservação, né, dos aviões. A conservação dos aviões e até, isso já se sabe, o fabrico dos aviões. Isso já se sabe, mais de uma vez aconteceu que defeitos foram detectados em fabrico de aviões. Então, há algo acontecendo no reino da aviação no mundo. Tem também a desculpa de Putin, daquele avião que foi derrubado no Cazaquistão, né? Putin não reconheceu as culpas da Rússia, mas pediu desculpas, o que está implícito reconhecer a responsabilidade da defesa russa, que errou, aparentemente supôs que fosse uma invasão de um drone e mandou um míssil para chocar-se ao avião civil em pleno voo, matando pessoas, matando seres humanos que estavam viajando, não tinham nada a ver com as guerras da Rússia, da Ucrânia, etc., etc.
No Estadão, ainda na primeira página, tem uma notícia preocupante: inadimplência de empresas é recorde. Cenário deve piorar. Alta dos juros e do dólar deve aumentar problemas de companhias. 7 milhões de empresas brasileiras, um terço das companhias existentes no país, ficaram com dívidas atrasadas em 2024. Essa é a matéria extensa do Estadão, puxada pela manchete da primeira página: inadimplência de empresas é recorde. Cenário deve piorar. E o governo continua teimando na questão dos cortes, o governo continua teimando em não querer fazer a lição de casa. É uma decisão que emana do presidente Lula. Começa lá em cima e vai descendo em quase todos os graus da hierarquia petista, das esquerdas brasileiras. A Folha, vamos dar uma espiadinha na manchete da Folha. A Folha também coloca a fotografia terrível desse avião na Coreia do Sul. Vamos ver o que diz a Folha sobre essa queda de avião. Queda de avião mata 179 pessoas na Coreia do Sul e causa é questionada. Uns disseram que foi um choque com pássaros. Não sei se é isso. Vê o que a Folha fala sobre. Uma apuração preliminar indicou que contato da aeronave com pássaros resultou em uma falha durante a tentativa de aterrissagem. Especialistas questionam a versão e afirmam que a ausência de trem de pouso põe explicação em xeque. Parece que ele desceu supostamente com o trem de pouso, que baixa as rodas, né, acionado, e não estava acionado. O avião, como eu já disse, saiu da pista e bateu no muro do aeroporto. A outra manchete da Folha é: dólar atual está mais caro que na crise de 2015, sob Dilma Rousseff. Comparação é feita com valores deflacionados, alta, no entanto, foi de 62% há 9 anos, entre 25% agora em 2024. Deixa eu ver como a Folha encarou na primeira página a morte de Jimmy Carter, Nobel que presidiu os Estados Unidos. Presidente dos Estados Unidos de 1977 até 1981 e Nobel da Paz, Jimmy Carter, 100 anos, morreu neste domingo. Ele estava em sua casa em Plains, na Geórgia, onde recebia cuidados paliativos depois de uma série de internações. O democrata esteve por 4 anos no poder, perdeu a reeleição e passou a atuar como líder pacifista. Ele já tinha sofrido um câncer no cérebro, eu me lembro disso. Foi dado como um caso perdido e conseguiu ser curado desse câncer do cérebro. E ainda viveu, se não me falha a memória, por mais 10 anos, ou por mais 20 anos. Deixa eu ver aqui. Tem uma entrevista da Cher. O envelhecimento ainda não me impediu de fazer nada que amo. Cher acaba de lançar autobiografia que terá a segunda parte e será transformada em filme. Todas as mulheres se preocupam com a aparência e o envelhecimento impacta a autoestima. Mas eu me sinto ótima, estou envelhecendo muito bem, diz a cantora, que critica Trump, defende o aborto e prepara um primeiro show no Brasil. Tá aí. A outra notícia importante para a política brasileira é
Dino libera parte das emendas, mas fala em balbúrdia. Você lembra que o Dino, o ministro Dino do STF, segurou essas obscenas emendas parlamentares que não explicam nem a origem, nem a finalidade e muito menos prestam contas, para que o Congresso, aí só a Câmara, que até reclamou que o Senado ficou fora disso, explicasse, né, o que, quem, como, para onde, né, foram essas verbas ou estão indo essas verbas. Ele resolveu liberar parte, segundo ele, não porque eles resolveram, porque eles sempre mandam a mesma explicação que equivale a nada, porque há verbas empenhadas e municípios seriam prejudicados. Aí ele liberou parte das emendas, mas não está resolvido, não. A crise continua e vai continuar. Espera, viu, ministro? Espera voltar o Congresso a funcionar com toda a sua capacidade e força depois do recesso de fim de ano, para o senhor ver o que vai acontecer. Vem vingança pela frente. Vem vingança. Esse pessoal não tem a mínima vergonha de chantagear o eleitor, de chantagear o contribuinte, porque esse dinheiro é dinheiro dos nossos impostos. Você paga imposto em tudo que compra, em tudo que come, em tudo que faz. Saiu o dinheiro da sua carteira, da sua conta, do seu cartão, você está pagando imposto. E esse imposto, eu faço questão de lembrar, em impostos municipais, estaduais e municipais, representa mais de 5 meses do seu trabalho. Quer dizer, do total dos seus salários, seriam 12 salários, né, ou 13, quem tem 13º, 5 meses são surrupiados pelos impostos. E aí eu pergunto, você está satisfeito com a aplicação desses impostos? Você tem recebido a devida explicação no que esse dinheiro é gasto? Ou você acha que os senhores parlamentares estão se arrogando no direito de gastar sem explicações? A eleição não deu a eles esse direito. Isso é uma vergonha, precisa acabar. Eu li um editorial, desculpe a falha, não me lembro de quem, ou um artigo onde alguém me lembrou de algo. É preciso reaprender a dizer não. A sociedade precisa dizer não. O judiciário, e aí o ministro Dino fez isso, dizer não para essas pessoas. Dizer não para quem ultrapassa linhas vermelhas. Não pode. O Brasil precisa voltar a colocar em prática as suas leis, são essa flexibilidade que permite, por exemplo, quem matou o pai e a mãe comemorarem o Dia dos Pais fora da prisão. Não dá para aguentar. Tem uma coisa aqui que eu vou mostrar para você. Está aqui, ó. Tá aqui, ó. Márcio Gomes, âncora da CNN, se fere após tentativa de assalto na Zona Oeste de São Paulo. Veja o relato. Algum petista mais afoito dirá: a violência brasileira, pelo menos, está democratizada pelo PT no poder. Quer dizer, o Márcio Gomes, que é uma figura de proa do jornalismo brasileiro, sofreu um assalto, uma tentativa de assalto. Secretaria de Segurança Pública diz que a pasta combate a criminalidade em todas as regiões da cidade e que houve queda de 9% dos roubos em geral na região da ocorrência. Olha aí, âncora e apresentador do canal CNN, jornalista Mário Gomes, se feriu após sofrer uma tentativa de assalto
na tarde do último, à tarde, hein, do último sábado, na zona oeste de São Paulo. A própria vítima usou as redes sociais para falar sobre o caso e dizer aos seus seguidores que, apesar do susto e de um corte na mão, ele passa bem. De acordo com o Gomes, o caso aconteceu quando ele estava ao volante, subindo a ponte Eusébio Matoso, sentido Raposo Tavares. Ele conta que estava com o carro parado no trânsito quando avistou um suspeito se aproximando do veículo. Conforme o jornalista, o rapaz estava fazendo um gesto para quebrar a janela do carro. Está aqui o Mário Gomes, está aqui. Nossa, Mário Gomes, olha aqui, ó, ensanguentado na perna, ele machucou o braço. Olha o relato dele. O trânsito estava parado, é o velho golpe de sempre. Tentei colocar minha mão para segurar o vidro. Resultado, cortei-me a mão, disse o jornalista, mostrando suas roupas com manchas de sangue. Segundo o apresentador, o suspeito não conseguiu levar seu celular e um motorista que encostou o carro ao lado, buzinou para assustar o criminoso. Aí a Secretaria da Segurança Pública vem dizendo que na região 9% houve queda de 9%. Vai explicar para quem foi assaltado. Meu amigo, houve, que o senhor está reclamando? Houve 9% de queda nos assaltos na região. Antigamente era 180 mil por cento, agora é só 170 mil. Baixou. Você falou Mário Gomes. Eu falei Márcio Gomes, eu falei Mário Gomes, imagine. Desculpe, Márcio. Desculpe, eu fiquei desorientado aqui com essa história. É o Márcio Gomes, repito, Márcio Gomes. Márcio Gomes. Aí está o Luiz que me corrigiu. Hoje estão trabalhando conosco os membros do nosso Exército Brancaleone, o Fernando C.A., o Cássio da Silva Eberique e o Luiz Antônio Nartes. Luiz Antônio, que é um patrimônio. Aqui cada um tem um slogan. O Cássio Eberique é muito chique e o Fernando passa a vida cantando. Tudo brincadeira, hein? Tudo brincadeira. São brincadeiras internas aqui. Nós temos um ambiente muito sadio de amizade e trabalho aqui no Jornal do Boris e que se coroa neste fim de ano. Quero dizer para você, lembrar que no dia 1º de janeiro de 2025 não haverá Jornal do Boris. Nós vamos exercer, inclusive eu, um direito à nossa folga, que já é tradicional no Jornal do Boris. Dia 25 de dezembro e dia 1º nós não trabalhamos, mas estamos atentos ao noticiário. Ao Márcio, o nosso abraço, não é porque ele é jornalista, colega, etc., que eu dei esse destaque. Eu acho que, como figura pública, ele representa muito bem o homem brasileiro, a mulher brasileira, o ser humano brasileiro que sai nas ruas, quase em todo o país, e não tem certeza se vai voltar. E os governos não têm coragem, não têm capacidade, não têm vontade política, porque é duro, de combater o crime. Então usam medidas paliativas, vem o Lula com esse decreto chovendo no molhado, dizendo que não pode atirar pelas costas, que não pode atirar em pessoa desarmada, etc., etc. Vem o ministro Lewandowski com um plano mirífico que, para ser executado, vai demorar um século,
e que encontra grandes empecilhos no Congresso. Enfim, estou vendo que para resolver tudo isso. Aí teve o caso de uma moça de Jundiaí, que entrou numa favela, que as pessoas chamam de comunidade. Uma moça de Jundiaí que entrou numa favela e foi morta. Não sei se foi sábado ou domingo. Os jornais trouxeram uma moça, quer dizer, está guiando, se orientou por esses instrumentos de orientação que às vezes levam a gente para lugares estranhos e morreu baleada. Por que ela morreu baleada? Porque esses bandidos se arrogam no direito de dominar o território. Eles dominam o território. Entra no território quem eles permitem. Essa o resumo da ópera. Quem eles permitem. Então, de repente, essa moça não permitiu, essa moça de Jundiaí, não permitiu, não sinalizou. Quando você entrar numa favela, acenda a luz de dentro, apaga os faróis, acenda a luz para ser visto e tal, mas eles atiram antes e perguntam depois. Então, isso foi uma moça de Jundiaí. Eu quero ver exatamente onde foi. Vocês me dão uma mãozinha aqui para ver onde é que foi em Jundiaí. Eu não estou achando agora exatamente onde está a notícia, mas tem essa notícia que eu li antes aqui nos jornais. Como eu dou uma vista boa, uma lida em todos os grandes jornais, eu acabo acabo me esquecendo em qual dos jornais. Eu vou colocar aqui Jundiaí, morta, jovem em favela. No Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro, né? Ó, turista de Jundiaí, tá aqui, ó, viu, Luiz? Turista de Jundiaí é baleada e morta no Rio. Carro de aplicativo entrou em favela. Crime aconteceu na comunidade de Fontela, perto do Recreio dos Bandeirantes. Dieli estava de férias e passaria o Réveillon na cidade. Quer dizer, uma moça realiza um sonho de ir conhecer a cidade maravilhosa. 34 anos, ela tinha 34 anos. Foi sábado, após entrar em engano em uma favela. Ela, jundiaiense, é morta ao entrar por engano em uma favela. Estou pegando mulher, é morta após carro por aplicativo entrar por engano. Quer dizer, isso, eu vou repetir, você não pode entrar em todo o território nacional, você pensa que pode, mas se você não for reconhecido pelos membros dessa comunidade, você se estrepa, vai ser assassinado como essa moça foi. Tem uma notícia aqui, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi operado, teve anestesia geral. Qual foi a operação que ele sofreu? Próstata. Sofreu uma operação da próstata. Remoção da próstata. Não era uma próstata cancerosa, não havia câncer, era benigno, pelo menos é o que diz o noticiário. Ele passou algumas horas sob anestesia, vai folgar alguns dias, mas em guerra fica muito difícil. Tem um artigo aqui no Tech da Folha: inteligência artificial de Musk aceita quase tudo, ganha força com deepfakes e gera temor. É o medo do desconhecido, Você publica uma fotografia de quem você quiser abraçado no seu pior inimigo, você monta o que você quiser Isso é uma das pequenas coisas que faz, né? O presidente da Geórgia toma posse com legitimidade questionada, é um presidente pró-Rússia, e novo líder da Síria fala em até 4 anos
para realizar eleições. Pronto, enfim. E para finalizar, 5 anos após Covid, Brasil não tem planos para lidar com novas pandemias. Doença continua perigosa para vulneráveis e os não vacinados. Claro que tinha muito mais notícias hoje, mas o tempo não nos permite levá-las até você. Aqui, quem tomou cafezinho conosco nesses derradeiros momentos do final do ano de 2024, que graças a Deus está acabando. Alex Bonain, o Bonan, Elisete da Silva, Ricardo Vargas, Mário Henrique, Jurandir de Freitas, Lucila Maria, Pedrinha Coelho, Célia Guerreiro, Gilberto Oliveira, Antônio Serpa, David Santos, Ney Marques, Cida Santos, Adriano Eucati, Jeremias Brusque de Santa Catarina, Vera Maria de Bocaina, Walter Zuca de Olímpia e Gilásio Souza de Barcelos, na Bahia. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você em todas as nossas plataformas amanhã. E não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.